Glória. Eita glória, né, Nelly? Amém, queridos. Feliz Dia das Mães para as mamães aí, que o Senhor abençoe. Feliz Dia das Mães para nós, né? Quando é Dia das Mães, as mães passam o dia na cozinha, não é? Né, não? Fazenda, comidinha, mas amém, né? É um prazer da gente receber os nossos filhos em casa. A minha família, a gente não sai em dias de comemoração, né? Dia de pai, dia de mãe, Natal, Ano Novo. A gente, porque é tudo muito cheio, e aí já é algo, né, que a gente tem esse combinado. Então, eu já sei que nessas datas especiais, sou eu mesmo, né, que estarei ali servindo a minha família. Mas glória a Deus, amém, queridos? Que nós podemos, né, servir. E eu fico muito feliz porque a minha família, a gente trabalha em equipe, né? Cada um faz uma coisa, né? É muito legal. A gente tem um lema lá: quem cozinha não lava. Então, você já vê que há uma disputa para cozinhar em casa, né? Quem cozinha não lava a louça, né? Então, graças a Deus, todos, né, sabem cozinhar lá em casa, sabem se virar. E hoje o pastor Dai, ele está conosco desde ontem também. E ele entra na dança também, para ajudar. Ajuda a lavar louça, a fazer suco. E ele é da casa, ele é uma bênção, né? Então, é maravilhoso, né? Nós tivemos aí para fechar esse dia, essa chuvinha, esse friozinho abençoado que o Senhor nos deu. Eu falei, olha, hoje, só os corajosos e que tem um filho insistente, né, para vir hoje receber a homenagem aí do Dia das Mães. E eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Esse final de semana foi um final de semana bem cheio para nós, para mim, principalmente, e como tem sido maravilhoso. Não cheio porque tem muita programação, mas porque o Senhor, de alguma maneira, tem trabalhado nas nossas vidas. Tivemos a rede aqui de mulheres na sexta-feira e surpreendeu, né? Nós tínhamos 9 visitantes, amados, né? Fiquei muito feliz, né? Um número muito legal de mulheres aqui que atenderam o chamado. Ontem fizemos também lá no Parque do Carmo. Foi um tempo muito maravilhoso. E nós temos falado para as mulheres que agora nós estamos entendendo por que mulher fala demais, né? Eu falei, ó, o Senhor nos criou com dom. E fala que mulher fala muito mais do que os homens. Os homens concordam com isso? E aí nós descobrimos que esse dom que o Senhor nos deu é para que nós possamos ser usadas como intercessoras, amém? Intercessoras. E eu falei algo que realmente eu tenho visto. Quando nós vamos para uma reunião de oração, em qualquer igreja que você vá, a maioria das pessoas que fazem parte da reunião de oração são as mulheres. Então, as mulheres, elas têm esse chamado já de Deus, de interceder pela família, interceder na casa do Senhor. E nós temos esse ano, né, incentivado as mulheres a despertar para isso, para a oração, para a intercessão, para o jejum, para a leitura da palavra. Principalmente, nós mulheres que temos um marido convertido, viu, gente? Nós precisamos ter a nossa vida espiritual independente da do nosso marido. A gente pega, meu marido está indo na oração, meu marido está lendo a Bíblia, meu marido está isso, meu marido está aquilo, e você? Então, a nossa vida espiritual, ela não pode depender, né, do nosso marido. Nós precisamos desenvolver uma vida espiritual com Deus. Por quê? Isso vai gerar uma maturidade na nossa vida. Isso vai gerar sabedoria para nós conduzirmos a nossa casa. Então, precisamos realmente, queridas e queridos, nos empenhar na oração. Os homens eu não quero falar porque já é um mandamento. Ele já é o capitão do barco, gente. Se o capitão do barco estiver dormindo lá no convés, aí não dá. Então, isso nem se diz dos homens, mas nós temos entendido
a importância da mulher, a relevância da mulher na igreja, na obra do Senhor. Amém, queridas? O Senhor tem nos chamado para essa função maravilhosa, amém? Que é nós intercedermos pela nossa casa, pela nossa família. Eu não sei se tem aí, Gil, de quarta-feira, a campanha que nós... o pastor falou um pouco dessa campanha que nós vamos começar na quarta-feira. Ele falou na quarta-feira passada, e hoje eu quero, reforçar: campanha aos pés da cruz. Nós temos sido incomodados, o Senhor tem nos incomodado para que nós possamos buscar pelos nossos familiares, interceder pelos nossos familiares. E eu e o Miguel conversando, ele até falou aqui na quarta-feira passada, realmente o Senhor tem nos incomodado. Porque quando nos convertemos, nós oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família e falamos de Jesus. E o tempo vai passando, amado, você vai deixando algumas coisas de lado. Ah, já preguei, se ele quiser ir, ele vai. Ah, não posso fazer a escolha por ninguém. Gente, desculpa, a gente consegue um monte, mas na realidade, o Senhor nos chamou para nós sermos uma coluna, um pilar na nossa casa, amém? Para que nós possamos interceder. Ah, eu tenho dificuldade, pastora, de falar de Jesus na minha casa, mas você pode interceder. Ninguém pode impedir de você interceder, de você vir aqui buscar e colocar a sua família aos pés da cruz, amém? E nós temos visto tanto a família Holanda, família do pastor Miguel, como a família Cândido, a minha família, tem muita gente ainda para o Senhor alcançar. E se depender de nós, nós vamos continuar orando, clamando e apresentando a vida deles diante do Senhor. Então venha, querido, venha buscar pela sua casa, pela sua família. Eu creio que vai ser um tempo muito maravilhoso. Venha buscar pela tua vida, para que Deus dê estratégia para você falar de Jesus até no meio dos seus, eu louvo ao Senhor assim, porque eu sou das irmãs, de 10 irmãs, eu sou a mais nova, das mulheres. E depois tem o meu irmão, ele é o mais novo, caçula, eu de mulher, e aí vem os outros 8, E eu, quando eu me converti, de todos os meus irmãos, eu fui a que vim primeiro. E eu comecei, meu pai e minha mãe já conheciam o Senhor, e eu comecei a orar pela minha casa, pela minha família. Até quando eu me converti, quem era para se converter era o pastor Roberto, porque ele jogava num time de futebol, e o amigo dele se converteu. E o amigo dele começou a ir na nossa casa pregar e falar de Jesus para ele. Eu lembro que esse amigo levava um violão, e tal, e o meu irmão Roberto, ele não queria, estava na fase lá não queria saber de Jesus. E quando o rapaz marcava 8, ele saía 7h30. Então, ele nunca pegava o Roberto em casa. E eu fazia como uma boa anfitriã, eu recebia o rapaz, e ali ele começou a falar de Jesus, e me convidou para ir nessa reunião. Foi aonde ali eu me converti, e foi algo maravilhoso na minha casa, na minha vida. Meu pai e minha mãe, eles conheciam o Senhor, mas eles eram de uma igreja batista meia tradicional, não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo ainda, mas eles tinham tido uma transformação através da palavra. Meu pai era um alcoólatra, mulherengo, que saía com muitas mulheres. Naquela época a gente tinha os filhos em casa, e só para você ter uma noção como meu pai era, minha mãe grávida do meu irmão João, e meu pai sai para buscar a parteira, e ele volta depois de 3 dias. Já tinha nascido, e já estava... E essas coisas que... meu pai, ele vinha de uma família que era muito mística. Meu pai, ele tem uma raiz meia indígena.
Minha avó, minha bisa ou tataravó, ela era índia mesmo, né, na parte do meu pai. E meu pai falava que ela tinha sido catada no laço. Não sei se era brincadeira, né? Mas ele falava, ela foi catada no laço pelo meu avô, né? Porque era avô do meu pai. Então, e a minha avó, ela era aquela que fazia, a criança estava doente, benzia, fazia garrafada, aquela coisa toda. Então, a família era muito mística, até o dia que os irmãos do meu pai começaram a se converter, né, nessa igreja batista, onde a palavra transformou a vida deles. E o meu pai foi alcançado, né? Então, ele foi liberto da prostituição, ele foi completamente, amado, liberto da bebida, e foi algo maravilhoso na vida do meu pai. E eu falei, glória a Deus. Aí minha mãe ficou feliz. Não, a velhinha não era fácil. Porque a minha mãe, meu pai se converte, minha mãe super católica, vindo de um outro lado já, a família dela, quem conheceu minha mãe era mais branquinha, por isso que a gente tem café com leite, tem os branquinhos, olho claro, olho escuro, tem tudo quanto é cor, porque a minha mãe, a família dela já era puxada para outra linha. E quando meu pai se converte, a minha mãe se revolta, minha mãe começa a rasgar a Bíblia, apagava a lamparina, não deixava ele ler a Bíblia. E quando eles me contaram essas coisas, gente, foi algo muito, assim, a história deles. Porque quando eu me converti, até o dia que eu não conhecia Jesus, eu nem queria saber. Mas o dia que eu me converti, eu contei até para o pessoal da escola de líderes. Eu lembro que eu falei, o pastor que cuidava de mim, ele falou, olha, tem muitas maldições que precisam ser quebradas na sua vida, que já vêm da tua casa, da tua família, dos teus antepassados. Eu falei, meu Deus. E aí foi quando eu me aprofundei em conversar com minha mãe, conversar com meu pai, né, com os meus tios, para entender um pouco a história, e foi muito bom. E minha mãe, ela se revolta até o dia que ela também tem uma experiência, né, com Deus. E ela fala assim que quando ela estava grávida, você vê, toda hora minha mãe estava grávida, também 10 filhos, né? Ela teve 13 na realidade. Um nasceu, ela perdeu uma filha com 3 anos de idade, o qual o meu pai, ele carregava uma culpa muito grande, né, dessa perda, apesar dele não ser o culpado, né? E foi uma coisa que eu também pude ministrar na vida do meu pai. E os outros 2 nasceram mortos, né? Viveu uma semana e o outro nasceu morto. E minha mãe, quando ela fica grávida de mais um, ela ficou totalmente cega, a minha mãe. Ela não enxergava nada, nada. E ela começou, e meu pai já estava convertido, e ele falou assim para ela, olha... Meu pai falava Arzira, era Alzira, mas ele falava Arzira, eu posso, né, orar por você, Jesus pode fazer. E minha mãe não estava indo na igreja, mas ela falou, não, pode orar. Meu pai chamava Onofre, e minha mãe chamava ele de Norfo, né? E pode orar, Norfo. E aí orou, meu pai orou, começou ali, orar pela minha mãe, pedindo um milagre na vida dela, e minha mãe voltou a enxergar. Ela foi curada pelo Senhor. E aí eu falei, nossa, que bênção. Aí a senhora foi para a igreja? Ela, não fui, filha. Ela falava assim, se Deus me curar, eu vou seguir esse Deus. Ela falava para o meu pai, mas ela não foi. Ainda depois disso, ela ainda demorou mais 3 anos para que o Senhor pudesse alcançar a vida dela. E aí, graças a Deus, ela foi alcançada. E quando eu me converto na igreja videira, uma igreja pentecostal, uma igreja que meu pai, ele vinha de uma igreja que não batia palma. Meu pai foi salvo pela palavra. Por isso que eu falo, a gente não precisa de nada, sabe? Não precisa de som, não precisa de luz. Olha, gente, meu pai se converteu, eles falam assim que eles iam com a carroça, né? Eu sou do Paraná, morei no Paraná até os meus 6 anos de idade. E ele falava que eles iam, era muito longe que meu pai vinha. Quando mudamos para cá, e eu me converto,
uma igreja pentecostal, eu vi uma experiência linda, porque nós nos reunimos num grupo católico dentro da igreja católica, mas o nome do grupo era Buscai, porque a gente queria buscar a Deus, só que a gente não tinha ainda tido uma experiência. E o que marcou a minha vida foi um dia fazendo um culto dentro da igreja católica, porque para mim era um culto aquilo, a gente começava a cantar e adorar a Deus, e daqui a pouco a gente estava ali sendo visitado, demônios se manifestavam, só que a gente não tinha autoridade para repreender, a gente não tinha, mas a gente via que já algo estava acontecendo, né? E aí os padres, tudo, o pessoal já começou a ficar preocupado, né, com esse povo aí, porque nós tivemos praticamente uma conversão dentro da igreja evangélica, né? Algumas pessoas dessa época estão lá na igreja do Parque do Carmo também, e assim começou a história, até o meu pai, eu me converter e apresentar para o meu pai e para a minha mãe o Espírito Santo de Deus. A minha mãe, ela começou a participar comigo na Igreja Videira, quando eu comecei a frequentar, em 1990, ela começou a ir conosco em 1992, né? Eu fui para a igreja mais ou menos em 1986, e ela começou a ir conosco, e ali ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Minha mãe foi para o encontro, minha mãe era uma mulher de oração, minha mãe era minha amiga, minha mãe era minha conselheira, eu era a mãe da minha mãe, já viu isso, gente? Aí depois inverte, viu? O papel, viu, Cat? Inverte, que aí a gente é mãe da mãe. Mãe, não faz isso. Você já virou mãe da sua mãe, Shirley? Já virou, né? A gente vira mãe da mãe depois. E é verdade. Leva para passear, aí a mãe fica brava que não veio ver. E como a Kathleen falou, temos que honrar os nossos pais. E eu louvo a Deus que a gente sempre teve esse princípio na nossa casa. A gente sempre honrou a minha mãe, sabe, em tudo, em passear, levar. Quando a minha mãe ficou viúva, então, ela ficou 20 anos viúva. Ela andava muito conosco, o filho ia para lá, levava, ia para cá, levava, e ela não era uma mala sem alça, ela era uma bênção na nossa vida. E então, queridos, é muito importante nós sabermos, né, que ao longo da nossa caminhada, nós vamos passar por muitas situações na nossa vida, mas em todas elas, o que nós temos que entender é que nós podemos fazer a diferença na nossa casa, amém? Às vezes você fala, olha, eu não tenho voz lá, se eu falar, eu lembro que as primeiras vezes os meus irmãos todos bebiam, todos, e quando a gente colocou lá um decreto, ninguém mais fuma nessa casa, ninguém mais bebe nessa casa, se quiser, e a gente sempre foi muito de reunir final de ano, dia de mãe, dia de pai, e eu falava, ó, quer fumar, vai para algum lugar, mas aqui na minha casa não, bebida, ficar tudo de mal de mim, mas estavam lá, porque, né, o amor trazia essa unidade, e graças a Deus eles foram se convertendo, e hoje falta 2 ainda se converter, mais 8 se converter, entregar a vida para Jesus. Então, queridos, há uma importância. Talvez você fale, eu não tenho espaço, eu não tenho voz na minha casa, mas eles vão olhar para você e eles vão ver o Deus que você serve, amém? Então, assim, continua, sabe, firme, continue perseverando, continue trazendo, né? Você e a sua casa servirão ao Senhor, amém? Isso é algo que nós precisamos crer. E talvez você não está vendo ainda, mas você tem que crer que pela fé eles serão alcançados, amém? São mais de 40 anos orando, e cada tempo, não converteu tudo de uma vez, foi aos poucos que foram se convertendo. Então, assim, não desista, venha nessa campanha de quarta-feira, eu sei que vai ser um tempo muito maravilhoso, vai ser um tempo muito tremendo, e hoje, no Dia das Mães, eu queria falar uma palavra, né, quero compartilhar com vocês sobre o amor transformador, amém? Quem provou desse amor transformador? Levanta a mão, aqui, ó.
Você foi transformado em alguma área da sua vida? Quem foi transformado aí, de alguma área? Se eu chamasse você aqui, você teria, olha, eu fui transformado disso, liberto daquilo. Você teria algo na tua vida que você foi transformado? Então, eu quero dizer para você que você foi encontrado pelo amor de Deus. Amém? Porque o amor de Deus transforma as nossas vidas. Dani, pode ir? Tá de boa? Glória a Deus. Então, o amor transformador, ele é esse amor genuíno, é esse amor puro, é um amor sem interesse. Como eu falei, minha mãe foi alcançada, o meu pai foi alcançado, eu fui alcançada. E você está aqui porque você foi alcançado por esse amor, amém? E eu quero declarar e profetizar que a sua casa será alcançada por esse amor transformador, amém? Creia nisso, sabe, queridos? Esse amor transformador vai alcançar. Eu preciso apenas estar ali, intercedendo. Eu preciso apenas estar ali, como um luzeiro, como um farol, no meio da minha casa, no meio da minha família. E esse amor transformador é o amor de Deus na nossa vida, né? O nome dele é Jesus. O amor, fala que o amor tem um nome. E o nome do amor é Jesus. É algo tremendo isso, né? Porque ele é o próprio amor. E eu queria ler com vocês lá em João. Vamos ler João 3,16. É bem conhecido esse versículo. João 3,16. Diz assim: porque Deus, porque quem? Porque quem? Deus. Não foi Buda, Maomé, Nascida, ou isso ou aquilo, mas foi oh, aleluias, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, tem alguém aqui que crê nesse Deus? Aleluias, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém, queridos? E o que é mais tremendo é que esse amor transformador, ele vai nos levar a ter uma vida eterna com Deus. E é tão maravilhoso, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Eu gosto muito de falar que o amor de Deus é sacrificial. Eu falo, meu Deus, né? Ele se sacrificou. Eu lembro um pouco de uma mãe, que ela se sacrifica pelo... Gente, esses dias eu estava pensando que como é lindo o amor de mãe. O amor de mãe é sacrificial também. Porque primeiro, nós damos o nosso corpo para carregar uma criança. Ali dentro, aquela criança, ela é gerada e ela é alimentada pelo cordão umbilical, recebendo ali da mãe aquele alimento. E muitas vezes a mãe tem enjoo, não é verdade? E a criança está no bem bom lá dentro, né? Crescendo, só crescendo. E a mãe tem enjoos, o corpo muda, não é, mulheres? O corpo muda, há um sacrifício, há perdas também, quando nós entregamos o nosso corpo para que alguém viva. E eu estava assim pensando, eu falei, meu Deus, como não chega próximo, não chega próximo do amor de Deus por nós, por Jesus, ter sacrificado a vida dele. Mas eu quero dizer que é uma experiência que a gente tem, que dá para ser comparada. E nós nos sacrificamos como mãe para que uma criança venha
e vem a amamentação, e vem todo, né, o protocolo, que a gente, quando tem filho, fala, não, é só esse, não quero mais nenhum, porque já passou por tanta coisa. Mas depois a dor, quando a criança nasce, você vê aquela carinha linda, e você começa a ver, e vai crescendo, você esquece da dor, porque a recompensa é maior, a recompensa de ter filho, a recompensa, sabe, de você pegar uma criança no colo, sabe, e falar, meu Deus, foi gerada em mim. E na hora do parto, Jesus, ele derrama o sangue dele ali na cruz do Calvário. E eu pensando, né, da mulher nesse amor sacrificial para ser mãe, ela dá o corpo, ela dá a juventude, vamos dizer assim, fala assim que cada mulher que tem um filho, é como se ela tivesse vivido 4 anos. Então, falam que é mais ou menos assim. E mesmo assim ela escolhe, sabendo que ela vai ter algumas perdas, mas o amor dela é maior do que isso, ela quer. E ali na hora do parto, tem sangue. Se for parto natural, tem sangue também, gente. E se for cesárea, tem também. Então ali vem eu lembrando desse sacrifício. E quando nós estudamos na Bíblia, as ofertas de sacrifício, que não é o que eu vou falar hoje, senão eu vou entrar nessa linha, mas quando nós estudamos mais a Bíblia um pouco, há algo quando você faz um sacrifício que não pode faltar. Tem algumas coisas que não pode faltar, e uma delas sempre era o sangue. E pensando ali no nascimento de uma criança, gente, é um amor sacrificial. A mulher literalmente tem que sangrar. Ela tem que sangrar. Ela sangra, né? E é algo assim, muito é muito maravilhoso. A pena aquelas pessoas, né, que não podem ser mães, mas todas as outras que podem, seja mãe, se sacrifique, sabe, dê o seu corpo, não fique pensando, vai crescer, vai dar trabalho. Filho dá trabalho? Claro que dá trabalho, gente, tudo dá trabalho. Mas há uma recompensa maravilhosa, dá prazer também. Filho dá alegria, filho dá satisfação. Se eu pudesse, eu tinha tido bem uns 4. Gostaria muito, mas sou grata ao Senhor por 2. Para quem não podia ter nenhum, 2 já está bom demais. Então, queridos, e ali a gente compara esse amor, porque a mãe, uma mulher, para ela deixar, para que ela possa formar uma criança no ventre dela, ela precisa renunciar muitas coisas. A mulher renuncia, e ela vai fazer tudo isso por amor, um amor sacrificial. E esse amor incondicional, né, de uma mãe, a mãe está ali muitas vezes com dor, mas ela está ali amamentando a criança. Quantas mães eu já vi a mãe amamentando a criança e o seio sangrando, gente. Mas ela está ali porque a criança é prioridade. Ela precisa cuidar, está com dor, levanta para fazer as coisas. É uma experiência linda, maravilhosa. Parabéns, mamãe, porque você deu, né, o seu ventre para que pudesse ser gerado uma criança. E é uma experiência linda, é uma experiência maravilhosa. Então este amor incondicional, sacrificial, nem se compara ao amor do Pai por nós. Não se compara. Esse amor que o Senhor olhou para nós de uma maneira tão tremenda, e Ele nos amou, e Ele nos chamou para a presença dEle. Eu gosto muito de falar que eu fui atraída pelo amor de Deus. Eu fui atraída pelo amor de Deus. E eu lembro que em alguns momentos da minha vida, quando os filhos da gente vai para a adolescência, e a gente fala, e agora? Será que vão servir a Deus? Será que vão ter um novo nascimento? Porque os filhos, né, precisam passar pelo novo nascimento.
Nós, como mães, como pais, nós ensinamos. Mas o que nós precisamos fazer é orar para que eles tenham um novo nascimento. Eles precisam ter a experiência deles com Deus. E eles podem até ir lá fora, dar uma voltinha. Mas quem fez a promessa é fiel, viu, queridos? Ele vai voltar. É promessa do Senhor. E traga a sua lembrança. As promessas que o Senhor fez na sua vida, na sua casa. E eu orava e eu falava: Senhor, amarra os meus... Eu falava assim: Senhor, eu entrego os meus filhos no teu altar. Eu quero amarrá-los com cordas de amor. Porque eu não queria que eles se sentissem obrigados, oprimidos em servir a Deus. E eu falava: mas que eles possam ser atraídos e alcançados pelo teu amor. Então, queridos, é tão maravilhoso quando nós somos atraídos pelo amor do Senhor. É algo que nós queremos, é algo que nós desejamos. Então, quando você estiver orando pela sua família, ore assim: Senhor, que eles possam ser atraídos pela tua presença, que teu Espírito Santo de uma maneira maravilhosa possa tocá-los, porque eles vão precisar ter a experiência deles. Então Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, que Ele enviou o seu Filho Jesus, para que morresse no meu e no seu lugar. E esse amor chegou até nós, amém? E por causa desse amor, vidas e mais vidas têm sido transformadas. E eu creio que muitas outras ainda serão também, em nome de Jesus. E talvez essas pessoas serão alcançadas por este amor através da nossa pregação, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua permanência em Deus. Eu queria ler um outro versículo com vocês, lá em 1 João também, 4:19, que fala justamente disso que eu estou falando, desse amor, o amor transformador, o amor ágape, o amor puro. Diz assim, 1 João 4:19, diz assim, depois você coloca a minha, R.A., tá bom? Porque aí eu já decorei os versículos da minha Bíblia, então eu sou mais antiga, a minha é uma versão mais antiga, né? Desde quando eu me converti, eu uso a mesma versão de Bíblia. Eu uso a do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Só que é atualizada, bem desatualizada, entendeu? Porque agora tem, né? Desde quando eu me converti. E o pastor Miguel, ele gosta da corrigida, que é um pouquinho mais nova do que a minha, mas é velha também. Então tem muitas outras versões. Só por isso que às vezes eu peço para... nós amamos, porque Ele, o quê? Nos amou primeiro. Sabe, amados, o que é isso? É atraídos pelo amor dEle. Por que nós amamos ao Senhor? Nós entregamos a nossa vida para Ele, porque primeiro Ele nos amou, primeiro Ele entregou a vida dEle por nós, amém? Porque Ele se entregou, porque Ele nos amou, esse amor transformador de Jesus nos alcançou, e nós estamos aqui nessa noite, amém, amados? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Porque você foi alcançado. Então vamos dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado, Jesus. Você pode dizer isso? Obrigado, Senhor, porque eu fui alcançada pelo seu amor, porque nós somos alcançados, Senhor, aleluias, por esse amor transformador. Oh, aleluias. O amor de Deus, amado, é tão maravilhoso e ele é inabalável. O amor de Deus não muda por você. Pode uma mãe amar o seu filho e pisar na bola com ele, errar com ele, em alguns momentos não amá-lo tanto como deveria. Um filho também pode amar a sua mãe, mas por situações passar, esse amor ser abalado. Pode um homem e uma mulher se amar, esse amor ser abalado. O amor eros pode ser abalado.
O amor filos pode ser abalado, mas o amor ágape, que é o amor de Deus, ele não é abalado. Amém? É o amor inabalável, porque ele não muda. Não importa, amado, se ele é correspondido ou não. Ele não desiste de você, ele continua te amando. Amém? É um amor inabalável, imutável, que não muda, não tem condição. Ah, eu vou te amar, Sueli, porque se você fizer isso, aquilo para mim. Não, ele me ama, porque eu sou o tesouro dele. Porque eu sou uma joia preciosa, porque eu sou filha amada, porque ele me criou para que eu pudesse adorá-lo e louvá-lo, e você também, amém? Então esse amor, amado, que ele tem por você, não é porque você merece. E sabe o que é tremendo? Que nós lemos, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo. Esse mundo não é um mundo lá fora, mas um mundo representando pessoas, que generaliza o bandido, a prostituta, o adúltero, o drogado, todos. Esse Deus amou o mundo, todas aquelas pessoas que ainda também, que já o conhecem, que também não o conhecem, e que não servem, mas mesmo assim ele amou. Então o Senhor morreu por eles também, e mesmo assim os amam. E o que o Senhor mais deseja é que essas pessoas, que esses filhos se voltem para Ele, que eles sejam atraídos, despertados para ir em direção desse amor, que é o amor de Deus, esse amor transformador. Então o amor do nosso Deus é um amor inabalável. O amor de Deus é fonte de conforto para nós. Queridos, eu já preguei aqui sobre os 3 tipos de amor, né? Que é o amor eros, que é de um homem e de uma mulher, para uma mulher, que pode ser abalado. É um amor que gera uma aliança, um compromisso, uma amizade, mas pode acontecer de ser abalado. O amor filos, que é o amor fraternal, que é um amor de irmãos, é o amor que nós temos aqui. Tem alguns irmãos aqui, obreiros, até pastores, que eles são filhos para mim. Eu tenho um amor de mãe por eles. E é o amor filos que nós temos, que é o amor fraternal. Mas existe esse amor, que é o amor ágape, que é um amor, sabe, puro, que não te pede condição, não te pede condição, simplesmente te ama. Então o amor de Deus, amado, ele é fonte de conforto. Um dia nós estávamos desgarrados. Talvez você nem sabia o motivo, mas você era triste, angustiado. Talvez um dia você se encontrava com o coração vazio, sem perspectiva de vida, sabe, sem esperança, sem sonhos. E sabe o que acontece? Você é atraído por este amor e você encontra conforto nele, sabe? Aí você começa a sentir, eu não sei, eu estou sentindo algo aqui. E já o primeiro dia que você vem, já vem aquela turma toda ali te abraçar, e você já sente alguma coisa, você já começa a sentir uma expressão do amor de Deus pela tua vida. E ao longo você vai conhecendo do tempo quem é Deus, quem é Jesus, e o seu amor vai se intensificando até o dia que você fala assim: eu não quero mais ser dono de mim mesmo, eu quero entregar a minha vida para esse amor. Amém? Eu quero entregar a minha vida para esse amor que não vai me decepcionar, esse amor que vai me confortar. Gente, é só Jesus para preencher essa lacuna no nosso coração. Você não preenche com nada mais,
com nada mais. Você pode buscar um amor eros, amor filos, materiais, não preenche, porque é dele. E ele traz, esse amor traz conforto para nós. Esse amor traz esperança. Quem recebeu esperança depois que encontrou Jesus, diga amém. Aleluias. Quem recebeu conforto e consolo? Quem recebeu Jesus? Amém. Então assim, é este amor. E lá em Romanos, eu queria ler com vocês, Romanos 6:8. Só para selar esse momento, que diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui está falando algo que você fala, olha, mas ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esse versículo, ele traz para nós, sabe o que? A experiência da cruz. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência da cruz, de você ouvir uma pregação, ou lá no seu encontro, ou na igreja mesmo, ou através de uma música que você escuta, você entende que Jesus morreu na cruz por você, e que os seus pecados foram levados ali, Ele levou os seus pecados. Essa é uma experiência, gente, de cruz, que você entende, que você é absolvido, né? Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e por você. Então foi pago um preço. Não é que agora está tudo grátis, esquece, joga um pano por cima e vamos. Não, foi pago uma dívida muito grande. O seu e o meu pecado foi pago, amém? Com um preço alto de sangue. Então, esse versículo, ele é maravilhoso, porque fala: se morremos, viveremos. Porque quando eu entendo que eu morro ali, Jesus leva os meus pecados, e agora eu vou ter uma nova vida em Cristo, até ser levado para a vida eterna com Ele. Amém, queridos? Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. Então nós precisamos, sabe, entender que acima de todas as coisas, acima de tudo, amado, nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Precisamos nos revestir de Jesus. Eu preciso, amado, me parecer com o meu Pai. Eu preciso me parecer com o Deus, meu Senhor, que eu entreguei a minha vida. Há uma necessidade disso. E eu preciso me revestir deste amor. Porque se eu for revestida do amor de Deus, eu vou amar como Ele amou. Eu vou abraçar alguém aqui na frente, mas não é um abraço, um amor fingido, é um amor genuíno. E eu lembro, quando eu cheguei na igreja, as pessoas me abraçavam, era uma célula ainda, e eles falavam assim: eu te amo, Jesus te ama e eu também. Eu falava: Jesus, nem me conhece, já está me amando. Porque eu não entendia, eu não conhecia o amor de Deus. Eu não conhecia, e se você não conhece, você não pode amar as pessoas, porque ainda você não provou do amor dele. Mas o dia, gente, que eu provei do amor, e sabe assim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Aí passou o tempo e eu estava lá: eu te amo e Jesus também. E eu já estava falando isso para as pessoas. Porque, amado, nós precisamos nos revestir do amor de Deus, ao ponto de nós intercedermos pelas vidas que nem conhecemos, mas sabemos que elas estão indo para o inferno, que elas estão morrendo, que elas estão escravizadas. Isso é estar revestido do amor de Deus, porque não é na sua bondade, porque a tua essência é má, a minha essência, a nossa essência é má. Mas quando nós somos revestidos do amor de Deus, revestidos, sabe o que é você fazer?
Tá vendo esse tambor aqui? Ele como se fala? De compensado, uma cor de madeira. E ele foi revestido dessa capa. Você vê o tambor aqui, a cor, o compensado? Quando você olha, você vê quem? A capa. Isso é ser revestido do amor de Deus. Nós somos barros revestidos desse amor de Deus na nossa vida. Amém? E que as pessoas vão olhar e elas vão ver Deus na sua vida. Deixou de ser um compensado aqui? Não. Você entende? Consegue entender qual a importância desse revestimento da graça do Senhor na sua vida? Agora, se eu tirar essa capa daqui de cima, você vai falar: ixi, que negócio feio. Pode estar até sujo, pode estar até com riscos, deformidades. Mas o amor de Deus, quando nós somos revestidos, todas as nossas imperfeições são cobertas, amém? Todas as nossas imperfeições. Isso é algo tão maravilhoso, querido. Você não deixa de ser, ele não acaba com você, mas a essência é mudada. Você é revestido por esse Deus lindo, maravilhoso. Eu queria ler com vocês lá em Colossenses 3,14. Oh, glórias. Aleluias. Diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja quem? O amor, que é o vínculo da perfeição. Se você quiser ler Colossenses 3 todinho, você lê, que tem muita coisa boa nesse capítulo. Mas eu quero pegar só esse pedacinho que fala que ele está acima de tudo isso. Antes, nos outros versículos, vem uma listagem de coisas, mas o amor está acima de tudo isso. Ali está falando de coisas boas também, mas o amor está acima de tudo isso. Porém, esteja o amor, e essa parte que é tremenda, ele é o vínculo da perfeição. O amor que é Jesus, ele é o vínculo. Ele é aquele que transforma o profano em santo. Amém? Ele é aquele que transforma o perseguidor, sabe, em um servo de Jesus. O vínculo da perfeição, que é o amor. E esse amor, ele tem um nome que é Jesus. Ele é o vínculo, ele é que vai nos levar a essa perfeição. Perfeição do Evangelho, o Evangelho que é vivo, o Evangelho, amado, que ele traz transformação para as vidas. O amor, ele é o elo. Os casais se casam por amor, e um dia eles acham que não se amam mais, e aí eles descasam. Era um elo forte. E o dia que eles escolhem abrir mão, o elo se abre. O elo continua ali, mas imutável, do mesmo jeito. Aquele elo central continua ali, mas as duas partes abrem mão de continuar. Porque se eles continuam ainda sem amor, mas eles entendem que o vínculo, o elo é Jesus, eles terão e poderão ter uma família, um lar restaurado. Assim como eu já vi muitos que estão aqui terem um lar restaurado, porque Jesus entrou. E não é mais a minha vontade, não é mais a vontade de fulano, de ciclano, é a vontade de Deus. Eu não vou viver mais aquilo que eu quero, mas é o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor quer para mim. Então, amados, precisamos entender que este amor, ele é sempre imutável. Sempre haverá uma quebra do outro lado. Jesus, ele não desiste. Jesus, ele não desiste da família.
Jesus, ele não desiste do casamento. Jesus, ele não abre mão dos princípios dele. A Bíblia não muda, não dá para mudar a Bíblia. Princípio não se muda. Princípio, é baluarte, é coluna. Não se muda. Só que o outro lado abre mão. O outro elo abre mão. Mas Jesus não. Ele continua ali, pronto a restaurar, a transformar, a fazer. Então o amor, ele deve estar acima de todas as coisas. Mas não um amor profanado. Não um amor profanado. Onde as pessoas, elas escolhem pecar e elas dizem que estão se amando. Na realidade estão pecando, estão quebrando princípios do Senhor. Mas um amor genuíno mesmo. O amor de Deus. Um amor que traz respeito. Um amor que respeita o próximo. Um amor que não busca os seus próprios interesses. Um amor que serve. Porque se o nome dele é amor, o nome do amor é Jesus, e Jesus, ele veio para servir, ele é exemplo para nós. Então, eu preciso crer nesse amor, um amor que não busca interesse, um amor que serve, um amor que não é irado, um amor que não é vingativo. Esse é o amor transformador de Jesus. Então, amados, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Jesus, ele continua nos amando na essência dele. E nós precisamos continuar agarrado nesse elo. Amém? Porque esse elo é imutável, não vai mudar. Então continue agarrado. Isaías, eu quero ler um último versículo aqui para vocês. Isaías 49, vamos ler o 15 e o 16. Que diz assim: acaso pode uma mulher ou uma mãe, em algumas Bíblias, esquecer-se do filho que ainda mama? Gente, esquecer de um filho que mama é difícil, né? Vários sinais, né? Inclusive no corpo, que a criança está com fome. Então, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mulher, que essa mãe viesse a se esquecer desse bebê, dessa criança, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Essas são as palavras do nosso Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não vai se esquecer. Ele não se esquece de nós. Ainda que um amor, eros, de um companheiro, de uma amizade, tenha quebrado com você, tenha feito você se frustrar, se chatear, o amor de Deus, ele jamais te trairá. O amor de Deus, ele jamais buscará o próprio interesse. O amor de Deus, ele sim trará um conforto para nós. O amor de Deus sim trará uma cura para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? E nessa noite, eu quero, sabe, nos dias das mães, talvez eu não tenha minha mãezinha para abraçar. Acho que 9 anos que a minha mãe faleceu. Minha filha mãe. Mas eu sinto conforto quando eu abraço um irmão. Amém? Quando eu abraço você. Quantas mulheres aqui que me abraçam, dão um apertão, e eu gosto. Sentir o amor de Deus. Ele me envolver, eu senti o conforto através dele, mas eu também posso sentir o amor de Deus através de um abraço sincero de alguém. Sabe, amados? Porque não desista, sabe? Dizendo, não, ninguém presta, ninguém me ama. Eu posso ser sim, eu já fui confortada, gente. Quantas vezes? Por um abraço apertado,
de alguém que me ama, que tem, sabe, orado por mim. E quantas vezes eu também já pude confortar alguém, dizer que eu amo, e ela poder sentir o amor de Deus através de um abraço sincero, apertado. E isso é algo maravilhoso, querido. Isso é algo maravilhoso. O amor e o cuidado de Deus por nós, através de pessoas, através de vidas. Quantos de nós já fomos impactados? Eu lembro uma vez que a Shirley falou para mim que ela teve 2 situações na vida dela que marcaram a vida dela. E pelo jeito marcou a minha, porque eu não esqueço, vou ver se ela vai lembrar. Tomara que eu lembre certo, hein? Ela falou, a gente falando acho que de amor, estava conversando alguma coisa, não lembro o quê. Mas ela falando de uma pessoa que tinha marcado a vida dela, que ela sentiu o amor de Deus através de uma pessoa. Uma vez que ela estava em casa com muito desejo de comer uma manga. Você lembra disso, Chi? Lembra, né? E aí alguém levou essa manga para ela. E ela sentiu o amor de Deus. Foi isso, o cuidado. E outra vez que eu acho que eu me lembro, que você disse que essa pessoa, uma outra pessoa, eu creio, levava um pastel para você. Passava na feira e comprava um pastel para você. Que a sua vida foi marcada por essa pessoa. Gente, não foi um carro que essa pessoa levou na porta da Shirley. Foi isso, Shirley, porque pode ser que eu, mais ou menos. Você quer contar aqui? Você conta. Quer contar? Então conta. Porque assim, eu lembro quando era, porque assim, às vezes nós queremos grandes sinais do amor de Deus na nossa vida. E Ele fala em pequenas coisas, sabe, querido? E aquilo foi tão grande, que é como ela tivesse recebido um carro, uma casa. O amor de Deus, Ele é tremendo. E Ele vai criando memórias em nós. Na verdade, eu estava em casa e eu gosto muito de comer fruta na comida, né? E aí, aquele dia, eu tinha só uma manga na minha fruteira. E aí, eu sei que eu estava ali fazendo as coisas, e aí estava perto da hora do almoço, e eu olhei para a manga na fruteira e falei, bom, daqui a pouco eu vou fazer a comida, tem uma manguinha ali, tá tudo certo. Às vezes a comida não está muito boa, quando você coloca uma banana, uma manga, parece que a comida fica boa, né? Quem gosta de fruta aqui na comida, além de mim? Eita, vocês são de Goiás, igual eu? Aí, então, eu só sei que eu estava lá. E aí, daqui a pouco, bateram no meu portão, era uma mulher com uma criança pedindo algo para comer. Só que, assim, eu não tinha, assim, nada no meu armário, assim, sabe, muita coisa. Eu não tinha mesmo, assim, nada para dar para ela, assim, naquela hora. E aí, quando ela me pediu alguma coisa, eu falei assim, ixi, não tenho nada, moça. Só que aí, na hora, o Espírito Santo, acredito, falou assim, você não tem nada? Eu falei, a minha manga não. Porque na hora eu lembrei da manga, eu falei, ai meu Deus, vou comer arroz e feijão puro. Só tinha uma mistura, um ovo, não lembro. A manga ia fazer toda a diferença. Eu falei, ai Jesus, a minha manguinha. Bom, né, mas aí eu não ia deixar de dar, né. O Espírito Santo tinha me lembrado, eu falei, então tá bom. Falei, moça, só tem uma manga. Doida para ela falar assim, não, manga não serve, porque vai ter que cortar, né. Ela falou, pode ser uma manga, pode ser, tá ótimo, não sei o quê. Eu falei, ai Jesus, tá bom. Aí eu dei a manga para ela, né, e aí passou o dia, isso era uma quarta-feira, Sueli. O que é mais legal é isso. E aí, toda quarta-feira, quando a avó do Rodrigo era viva, a dona Dalva, ela sempre me dava bala na hora do culto, todo dia, né? Ela me dava umas balinhas assim. E aquele dia eu cheguei no culto, tal, fiz o louvor, desci. Aí quando eu sentei perto dela, ela fez a mesma coisa como ela fazia sempre para me dar uma bala, mas aí de repente a bala estava desse tamanho. E aí, para resumir, irmãos, era 2 mangas. Qual é a pessoa que traz manga para outra no culto de quarta-feira? Então, assim, foi no mesmo dia, né? Então, assim, eu vi o cuidado de Deus, né? Que Ele sabe que eu amo, né? Manga. E ali eu pude ofertar na vida daquela pessoa que me pediu. E Deus, Ele me deu, né? Dobrado. No culto de quarta-feira, Ele me deu a manga. Do pastel, eu acho que era o Naldão que sempre levava pastel para mim. Mas tem muitos outros testemunhos.
uma hora ela conta mais. Mas eu falei assim, né? Como em pequenas coisas, né? E aí quando a Shirley vê o cuidado de Deus, né? O amor de Deus. Então assim, com Deus, as coisas pequenas que você vai vivendo vão criando memórias e cuidado, porque ali ela deu a manga, mas assim, automaticamente quando ela recebeu aquelas 2 mangas, acho que valia ouro, porque de entender o amor de Deus. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, preste atenção nos detalhes na sua vida, viu? Detalhes. Sabe que às vezes a gente fica esperando algo grande, mas são detalhes. Deus cuidar de detalhes, né, na sua vida. E você pode marcar a vida de alguém, sabe, através de um gesto, como eu falei, através de um abraço de alguém, de você sentir o amor, sentir o conforto do Senhor. Tem o Espírito Santo que Ele nos envolve, que Ele nos cura. Mas é tão bom quando você tem alguém que você pode abraçar, sabe? Ou você falar algo para aquela pessoa e aquela pessoa falar, eu vou orar com você, eu vou interceder. Você saber que tem alguém que está dividindo, né, o peso com você. Então, queridos, o amor de Deus é assim. Então, nessa noite, o exemplo aqui, se revista deste amor. Deixa as pessoas ver Jesus em você. Talvez você fale, mas eu não sou bom, eu tenho tanta coisa. Mas não é na sua natureza, é na natureza dele, amém? Que é divina, que é maravilhosa, que ele é amor. E esse amor vai transbordar através de você. Receba isso através das pessoas, mas seja também uma pessoa que promova isso na vida de outros. Sabe, isso é algo muito maravilhoso. O que recebemos, o que de graça recebemos, de graça nós precisamos dar, amém? Então o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez na nossa vida, nós precisamos passar à frente, para as pessoas que estão chegando, para pessoas que estão próximas de nós. E talvez hoje no Dia das Mães, você não tenha sua mãe, mas você pode dizer para alguém próximo, ó, você não é minha mãe, mas eu quero dizer que eu te amo, viu? Né? Poder dizer, né, que nós amamos, parece que é tão difícil, né? Dizer que nós amamos as pessoas. E quando nós não conhecemos o amor, nós duvidamos do amor das pessoas. Como eu falei, quando eu fui a primeira vez que alguém falou que me amava, eu falei, como que ela pode me amar? Nem me viu, nem me conhece, primeira vez, já está me amando. E aí agora eu estava lá, na porta da casa, recebendo as pessoas para a célula, dizendo, entra, né? Jesus te ama e eu também, porque a gente provou do amor. Então, queridos, né, que nós venhamos não somente, né, carregar esse amor na nossa vida, ser revestidos deste amor, mas que nós venhamos externar isso. E não é grandes coisas, né? São pequenos gestos que nós podemos expressar o amor de Deus, nos sentir amado com pequenas coisas. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já sentimos o amor de Deus ou o amor de alguém por nós através de um gesto, através de alguma coisa que essa pessoa tenha feito, ela tenha te dado. Isso marca as nossas vidas. Então nessa noite, eu queria que nós nos colocássemos de pé, você se colocasse de pé agora nesse momento, e eu queria que nós pudéssemos ter um tempo aqui com o Senhor, onde nós pudéssemos pedir para Ele, para que Ele nos revista desse amor. Foi um ótimo exemplo. Ser revestido não quer dizer que você não tem imperfeições, mas Jesus encobre tudo. E nessa noite, você vai pedir para que o Senhor te dê graça. Talvez, amado, você está um casca grossa, nem você se aguenta.
olha no espelho e já briga com você mesmo, tão chato que você está. Mas o amor de Deus é um amor transformador, que Ele pode te transformar. Então, hoje, nessa noite, é o momento de nós falarmos para Jesus, aonde que precisamos ser transformados. Eu quero, sabe, queridas e queridos, né, que os homens estão aqui também. Eu quero, sabe, porque muitas vezes eu encontro pessoas que eu não sei o que falar. Às vezes tem algumas pessoas que eu caminho junto, que passa por tanta coisa, olha, mas tanta dificuldade, e eu fico ali, eu falo, meu Deus, e que eu possa, sabe, através da minha vida, até sem falar nada, exalar amor, esperança e conforto para as vidas, para aquela pessoa. Já pensou nós chegarmos um nível que Paulo chegou? Ele dizia assim, olha, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele falava, ele foi um homem transformado pelo amor de Deus. E ele diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então que nós possamos, sabe, querido, ser transformados em todas as áreas da nossa vida. E para que eu seja transformado, eu preciso ser alcançado por este amor. Alcançado, provado este amor. Então, enquanto nós cantamos uma canção nessa noite, eu quero que você coloque seu coração na presença do Senhor. E você que quer se revestir, fala, Senhor, eu quero me revestir dessa presença. Eu quero, Pai. São tantas coisas humanas, carnais que ainda há na minha vida. São tantas atitudes erradas. Mas nesta noite eu reconheço, Pai. E eu quero clamar para que o Senhor venha me revestir do Teu amor. Me revestir, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão. Enquanto nós cantamos essa canção, você que quer, querido, esse revestimento da parte do Senhor. E vai ser um revestimento não só para as pessoas verem na sua vida, aquelas pessoas que estão longe, aquelas pessoas que estão perto, mas vai ser algo que você vai ver também, você vai sentir esse amor dentro de você. Talvez um dia aquele fogo, aquele amor que queimou no seu coração esfriou. Você não tem mais sentido esse amor de Deus, essa paixão pelo Senhor queimar no seu coração. E este amor, quando você for revestido desse amor, vai ser algo tremendo, não só no seu de fora, mas no seu interior também. Então, saia do seu lugar, enquanto nós cantamos essa canção, e venha se revestir dessa presença, desse Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluia, Jesus. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz para mim, da vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer, e os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome.
O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Oh Deus, obrigado, Senhor. O Senhor nos amou. para oferecer. Eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos ele não olhou. Simplesmente ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Aleluia, Jesus. Amém, papai. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. E nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, Pai, diante de Ti. Nessa noite nós reconhecemos o quanto precisamos ser melhores. Ah, Senhor, que as nossas reações não sejam, meu Pai, reações carnais, como muitas vezes nós temos em atitudes, em palavras. Mas nessa noite nós clamamos, Pai, que nós queremos morrer para a nossa natureza terrena. Se morremos em Cristo, ressuscitaremos em Ti, Pai. Novas pessoas transformadas por este amor. Nos ensina, Pai, a paciência. Nos ensina, Deus, o domínio próprio, a longanimidade, Senhor. Ah, Senhor, toca. Nós queremos falar com as Suas palavras. Queremos falar como o Senhor. Queremos ser humildes e manso como o Senhor. Ah, Deus, queremos ter as Tuas características, Pai. Queremos ser parecidos com o Senhor. Ah, Pai, por isso faz morrer em nós a nossa natureza terrena, para que o Senhor seja formado em nós, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós, Pai, ainda que não abramos a nossa boca para falar nada, elas possam ver a Tua presença, Pai. Que ela possa ver esse amor que um dia nos alcançou. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos, meu Pai, fortalecer o nosso elo contigo, Pai. E nessa noite, Senhor, se há pessoas que estavam querendo abrir esse elo, Pai, abrir mão deste amor de princípios, que nessa noite, Pai, esse elo seja fortalecido, e que essa pessoa, meu Pai, saia daqui fortalecida pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Deus, o caminho, meu Pai, da obediência.
Nos ensina, Deus, o caminho, Senhor, da gratidão. Que não haja na nossa boca murmuração, Senhor. Tira isso das nossas vidas, Pai. Nos ensina a ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Que venhamos saber cuidar bem dos nossos filhos, das pessoas que estão do nosso lado, Senhor. Senhor, muda o que está de errado em nós. Muda o que não te agrada, Senhor. Arranca este coração, Senhor, muitas vezes endurecido por situações difíceis. E coloca um coração igual ao Teu, Senhor, cheio de amor, de graça. Que nós venhamos sair aqui dessa noite com a nossa mente transformada, com o nosso coração transformado, Senhor. Oh, Jesus, visita as nossas vidas nessa noite, Pai. Visita as nossas vidas, Pai. Vai tocando, Pai, no coração de cada um que está aqui. Fale com o Senhor, querido. A área que você precisa ser tocado. Que esse amor venha te envolver. Espírito Santo, vem de encontro a cada coração. Se tem alguém aqui, meu Pai, nessa noite, que se sente só, que se sente, meu Pai, de alguma maneira desamparado, que este amor, meu Pai, venha amparar os Teus filhos. Ah, Senhor, vai tocando, vai enchendo da Tua presença nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, que nós venhamos sentir o Teu amor. Nós queremos entregar a nossa vida no Teu altar, Senhor. Estar amarrados e atraídos com cordas de amor na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos leva a Gólgota. Nos leva, Senhor, ao caminho da cruz, que é um caminho de renúncias. É um caminho de sacrifício. Mas é um caminho, Pai, que nós provamos do Teu amor transformador. Aleluias. 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 Glória a Deus. Aleluias. Que o Senhor, queridos, te envolva com este amor. Amém. Esse amor transformador nas suas atitudes. Que Ele nos dê um coração como o dele. Amém. Coração disposto a obedecer, a perdoar, a amar. Coração humilde. Um coração cheio de longanimidade, misericórdia. E que nós possamos a cada dia também entender que nós podemos provar deste amor. Amém? Esse amor imutável, que Ele sempre está ali. Eu queria assim, eu queria que você hoje, como eu falei, né? Talvez você não falou eu te amo para sua mãe, porque ela não está. Mas eu acredito que o Senhor sempre revela o seu amor. Nós podemos revelar o amor de Deus através da nossa vida e podemos também provar do amor de Deus através da vida de alguém.
Então eu queria que pelo menos aí, pode ser alguém que você conhece, não tem problema, mas eu queria que pelo menos você pudesse dizer um eu te amo sincero hoje, para 2 pessoas aí, todos que pudessem, sai do seu lugar, não tem problema, para quem você quiser, se for para sua mulher, mas 2 eu te amo pelo menos, um eu te amo sincero assim, sabe? Um eu te amo sincero, fala, eu te amo no amor de Jesus. Pode falar que ama, porque você está revestido agora, você está revestido desse amor na sua vida. Aleluias, glória a Deus.